Olá, Ibabe Online. Vamos aqui para o nosso momento da palavra. Então, ó, você que está aqui comigo agora, pega o caderninho aí que eu sei que vocês gostam de anotar. Você que está assistindo aí também a gravação, toda a nossa gravação, todos os encontros, tudo da Ibabe Online, você sabe onde está, né? Você sabe? O chat sabe onde está? Onde é que está? ibabe.online/portal. Tá tudo lá. ibabe.online/portal. Tudo. As gravações. Às vezes o pessoal fala, Pastor Bruno, eu faltei o encontro de quinta, cadê o link? É, Vanessa, exato. ibabe.online/portal. No online é tudo muito dinâmico, as informações vão e vêm e vão. Então fiquem ligados. ibabe.online/portal. Tudo, tudo tá lá. Inclusive, lá você encontra caminho para fazer agendamento pastoral. Lá você encontra caminho para se inscrever no Celebrando a Recuperação, que é o CR. Lá você encontra todos os vídeos do Celebrando a Recuperação. Lá você encontra todas as gravações das nossas mensagens de quinta-feira. Lá você encontra todas as gravações de domingo, tá lá. Lá você encontra os louvores também, tá lá. É. Lá você encontra o canal para você acessar informações sobre a Conferência IBAB. O portal é o nosso posto Ipiranga, beleza? É o nosso posto Ipiranga. Tá com dúvida? Vá no portal IBAB Online. Sobre novos membros online, a turma fechou. Agora, o próximo encontro, a próxima turma vai ser aberta só em novembro, tá bom, pessoal? Então, quem não participou e não se tornou membro online da IBAB vai ter em novembro uma nova oportunidade. Nós vamos trazer todo o caminho de novo. Se inscrever na aula, participar da aula, preencher o formulário de solicitação de novos membros e ser recebido no telão. Beleza? Então, pessoal, se você não conseguiu participar agora, não se preocupe. Em novembro teremos uma nova turma, tá bom? E você pode continuar caminhando conosco aqui sem problema nenhum. E você que já era membro da IBAB presencial, não precisa fazer mais nada, tá? É só vir para online e seguir a vida. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia hoje em Mateus, capítulo 11, verso 28 ao 30. Mateus, capítulo 11, verso 28 e 30. Peço agora, por gentileza, qualquer dúvida em relação a novos membros, a retiro, acalmem-se, vamos para a palavra. E qualquer coisa que vocês precisarem, dúvida, gente, vá lá no WhatsApp, clica lá na comunidade, você consegue falar com a IBAB Online e aí nosso time responde, tá bom? Então, vamos para a palavra. Senhor, quero te agradecer por esse momento. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos como casa para sermos casa do Senhor. Obrigado pela vida do pastor Robson, que trouxe tantas novidades maravilhosas, e por esse povo lindo, Pai. E agora, fale aos nossos corações, e que após a palavra possamos ter um momento de oração, de conversa uns com os outros também, que siga o mesmo caminho, que é tornarmos mais parecidos com o Senhor, Pai. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Baby Online? Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30. Eu leio aqui na versão NVI, Palavras do Senhor diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, versos 28 ao 30. O título da mensagem nessa noite, você que gosta de anotar, a leveza do caminhar. A leveza do caminhar. Jesus aqui ele está nos fazendo um convite que
não tem prazo de validade. Um convite que se estende a todas as gerações. E qual é esse convite? Vinde, vinde a mim. Vinde a mim. Quem? Todos, sem exceção. E qual é o pré-requisito? O pré-requisito para vir até Jesus é ser humano. Porque olha só, tem ser humano aqui? Se tem, tá cansado e sobrecarregado. Amém, igreja? Você tá cansado ou sobrecarregado por algum motivo? Tem a ver com ser humano. Tem a ver com a nossa jornada de vida. Vinde a mim, quem? Todos! Em que situação? Do jeito que você está. Às vezes a gente tenta criar pré-requisitos, regras para se achegar a Jesus. E Jesus aqui, ele rompe completamente com os paradigmas. Está sobrecarregado? Está cansado? Venham. É o convite universal. Vinde a mim. E na jornada da vida, todos nós precisamos atender esse chamado. Não à toa aqui em Jesus nós encontramos aquela experiência do lavar os pés. Lavar os pés que muitas das vezes, depois de um dia de trabalho, um dia de uma jornada, de tanto estresse, tantos afazeres, e ainda mais na época de Jesus, que não tinha asfalto, era poeira pura. O chegar em casa ou visitar alguma casa, depois de um trânsito de um lugar para o outro, como é refrescante o lavar os pés. A bacia e toalha. Por isso que reino de Deus é bacia, toalha e água. É cuidar. E quando temos nossos pés lavados, até fisicamente falando, depois de estarmos sobrecarregados e cansados, qual é a sensação que você sente? É a sensação de alívio, refrigério. Como é que se dá isso hoje? O vinde a mim de Jesus, o convite de Jesus para aqueles que estão sobrecarregados, para aqueles que estão cansados. Como se dá esse alívio? É através da experiência de caminhar com Ele. Meu irmão, minha irmã, para uma caminhada de leveza, para um caminho de leveza, não devemos abrir mão, primeiro, de atender o convite de ir até Jesus. E talvez nem esperar estar tão cansado e sobrecarregado. Também. Mas antes de estar no limite, tenha uma rotina periódica, assim como se toma banho todo dia, de todo dia você ir até Jesus. Amém? Para que haja ali um refrigério. Depois de lavar os pés, o pé fica tão leve que está pronto para mais uma caminhada. O problema é quando a gente insiste com novos caminhos sem antes lavar os pés das poeiras, das sujeiras que ficaram grudados em nós da jornada anterior. Aí você entra no novo que Deus tem para você, levando coisas do passado. O venha a mim que estão carregados, de cansados e sobrecarregados, é uma forma, inclusive, de Deus aliviar você das poeiras do passado. Amém? Só que não para aí. E muita gente se nega a reconhecer essa necessidade de ter esse convite aceito de Jesus, de se colocar à disposição para, através da sua palavra, ele venha lavar os nossos pés. Porque a consequência, quando você vai até Jesus estando cansado e sobrecarregado, é uma. Sabe qual é? Você descansa. Há descanso. Você não foi chamado para desistir, você foi chamado para descansar. Você não foi chamado para insistir, você foi chamado para descansar. E temos que respeitar esse processo. Muitos invadem jornadas e jornadas de experiência de vida e está tão cansado, tão sobrecarregado. Jesus dá de braço aberto, dizendo: Vem, vinde a mim, eu estou aqui. Mas a gente às vezes acha que dá para recomeçar
entrar em novas jornadas com os calos e os pés da jornada anterior. Não. Jesus está aqui para te aliviar, em nome de Jesus. Quando você é ministrado pela pessoa de Jesus, pela sua palavra, por sua comunidade, em oração, em comunhão, em conversas orantes, como temos aprendido aqui, você sente o refrigério na sua alma. Ele diz mais: venham a mim. Quem? Todos? Todas? Mas em que situação? É ser humano? Vem a mim. Está cansado? Está sobrecarregado? Seja de qual motivo for, venham a mim e eu lhes darei descanso. O descanso em Jesus tem muito mais a ver com uma consciência do que propriamente com um estado físico. Vocês devem lembrar de uma das palavras que nós trouxemos aqui, e você pode encontrá-la lá no portal da IBAB Online, no ibab.online/portal, sobre o descansar, onde nós falamos do travesseiro de Jesus. Lembra dessa palavra, quem estava aqui com a gente? Do travesseiro de Jesus, o travesseiro que Jesus dormia no meio da tempestade. Ali a gente aprende. Jesus que não tem e não tinha onde encostar a sua cabeça. O Filho do Homem não tem onde encostar a sua cabeça. Mas onde ele encostava a sua cabeça, ele descansava, até num travesseiro, num barco, no meio de uma tempestade. O travesseiro de Jesus é uma consciência. O descanso em Jesus é uma consciência. Não quer dizer que você não vai sentir cansaço físico, vai. Cansaço emocional, vai. Cansaço mental, vai. Mas de uma forma maravilhosa, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, estará em você, lhe dando descanso em meio ao cansaço. Jesus te dá descanso no meio do cansaço. Mas como se dá na prática, Bruno? Viva a experiência. Não tem como aqui dizer como é, só tem como dizer que é. A experiência do descanso de Jesus se dá, inclusive, em meio ao cansaço. E como o irmão Patrick falou, exatamente, é um dia de cada vez. Basta a cada dia o seu mal. E é interessante que a oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha que interessante. Pão é sustento. Hoje é me dado um pão. Hoje. E para cada dia basta o seu mal. Quer dizer, a gente aprende com isso que para cada mal do dia já há um pão de Deus preparado para nós. Um descanso. Uma provisão. Para cada dia basta o seu mal. E há um pão nosso de cada dia que é nos dado hoje. Em nome de Jesus. Perceba isso. E aqui Jesus continua: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu ajo por graça. Graça, favor imerecido, não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que eu faço com você e por você. Eu te dou descanso, descanso no meio do cansaço. Aí ele diz: tomem sobre vocês. Você pode imaginar a cena? Tomem. É como quem recebe, quem veste. Tomem sobre você. É interessante porque Paulo fala em Efésios 6 de nós nos revestirmos com a armadura de Deus. O que é se revestir com a armadura de Deus? É se revestir do próprio Cristo. E o que é se revestir de Cristo? É tomar Cristo para você, colocar, vestir Cristo. E ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. É interessante. Aqui Jesus está lidando com uma tradição rabínica em que o povo estava muito acostumado. Sabe que na tradição judaica há vários rabinos e cada rabino tem uma escola, uma maneira de ensinar a vida. E dentre eles haviam umas classes consideradas como, ó, esse rabino aqui é do jugo leve. Esse daqui é do jugo pesado. E o que diferenciava o jugo? Era a maneira de interpretar a palavra na vida. Então, por exemplo, um rabino de jugo leve, olha, no sábado não pode trabalhar. Mas o que é trabalhar no sábado? Ah, trabalhar no sábado quer dizer você
plantar, colher até 7 horas da manhã. Isso não é trabalho. Ah, trabalhar no sábado quer dizer você ir até meio-dia. Jugo leve, havia uma flexibilidade. Jugo pesado, exemplo, tá? Não pode trabalhar no sábado. O que é trabalho no sábado? Tudo. Inclusive, se a tua casa estiver pegando fogo, saia com a roupa, porque o fato de você pegar os seus pertences é trabalho. Jugo pesado, não é? Sem flexibilização. É tipo, é pau é pedra, é o fim do caminho, é isso e acabou. É sobre isso que Jesus está falando. E ele está dizendo, ó, eu, Jesus, meu jugo é leve. Toma esse jugo para vocês. Não fiquem problematizando a vida mais do que ela é. É sobre essa experiência. E ele fala para aprender de mim. Gente, guardem isso. Do dia em que eu falo por mim, ok? E compartilho com vocês essa experiência. No dia em que eu desisti de querer entender Jesus, eu abracei a humildade de caminhar para ir aprendendo com ele. Eu tive uma época que eu queria entender Jesus, decorar Jesus. Aí eu percebi que a lógica é outra. O caminho de Jesus é um caminho que não é para entendê-lo, no sentido de decorar a crença. Não. É um caminho da experiência, da jornada. E no dia que eu abri mão de querer entender Jesus, eu abracei a humildade de caminhar e aprender com ele. Aí Paulo, lá em Filipenses, vai dizer para a gente ter o mesmo sentimento que houve em Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou e tornou a forma de homem, como homem foi servo, obediente até a morte de cruz. Ali, quando Paulo fala ter o mesmo sentimento de Jesus, a palavra no original ela dá uma outra conotação. É mais ou menos assim: tenham em vocês o mesmo tipo de atitude observada em Jesus. Que seja encontrada em você o mesmo tipo de atitude que é encontrada em Jesus enquanto eu observo. Então, como é que você caminha com Jesus? É observando. E como é que você observa em Jesus? Caminha com aqueles que já tiveram encontro com ele. Aí Paulo fala: sede meus imitadores, assim como eu sou de Jesus. Mas para você fazer isso, meu irmão, você tem que ter a certeza e ter ali a responsabilidade. Cadê Jesus? Olha para mim e caminha. Observe. Você não aprende Jesus no sentido de prender Jesus através de dogmas, de um conjunto de regras. Você aprende com Jesus na experiência da vida, onde a sua identidade vai sendo modelada de acordo com a imagem e semelhança dele. Amém, Ibabe? Amém? E ele conclui: aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Mansidão e humildade. Aqui estão as duas, eu diria, as duas maneiras de se relacionar com e se aprender com Jesus. Aprendam de mim, que eu sou manso e humilde. O que é mansidão? Geralmente, quando você. É bem possível, tá? Que você já tenha entrado em algum lugar, em alguma casa. Deixa eu só colocar aqui meu computador para carregar, para não descarregar o encontro. Só um instantinho, pessoal. Aí, pronto. É bem possível que vocês já devem ter chegado em alguma casa e a pessoa falou assim: cuidado, hein? Tem cachorro. Aí o que tu pergunta? O que você pergunta? O Rex aí, ele é manso? Né? Aí se a pessoa fala, pode vir, o cachorro é manso. O que você pensa? Ah, então ele é carinhoso, eu posso passar a mão na orelhinha dele. Ele é morde, é brabo, é manso. A gente associa mansidão com passividade, pacato. Só que o mansidão tem mais, é maior do que isso. É maior o conceito de mansidão. Mansidão, se pudermos definir,
biblicamente falando, tem a ver com a sua capacidade de dar um curso bem definido a uma força. Na prática, você tem força de um cavalo, mas o cavalo é manso, porque ele deixa o homem montar em cima dele. Cara, se o cavalo quiser, ele joga o homem para o alto, mas ele é manso, ele dá um curso bem definido à sua força. Isso é mansidão. O manso é aquele que tem poder sobre o poder. Jesus, o Todo-Poderoso, chegou em Samaria, a cidade não o recebeu. Aí os discípulos, Senhor, quer que a gente ore e mande fogo do céu para exterminar essa gentalha? Jesus podia fazer isso? Tinha poder para isso? Tinha. Mas ele fala, vocês não sabem de que espírito eu sou. Eu sou manso. Eu dou curso bem definido a uma força que eu tenho. Eu uso o meu poder da forma que eu julgo ser o melhor. A mansidão é a capacidade de você dar um curso bem definido a uma força. Você tem a força para, se quiser, você pode chegar a destruir tudo, mas você fala: não, eu não sou desse espírito. Aprender com Jesus é aprender a ser manso. Amém? E a mansidão tem a ver com generosidade. Você se coloca em uma situação em que você fala: olha, eu poderia aqui fulminar, mas eu vou abençoar. Mansidão tem a ver com a capacidade de se doar em amor. Aprenda comigo que sou manso. Mansidão é você aprender a ter poder sobre o poder que Deus te deu. Jesus tinha poder e tem poder sobre o poder dele. O poder não domina Jesus. Jesus é poderoso em cima do poder. Se a mansidão me leva para esse caminho, veja que ela abre um diálogo para que eu possa me doar em amor. Jesus fala: aprendam de mim, que eu sou manso, vocês já aprenderam, mas também sou humilde. Humilde. Mansidão tem a ver com a capacidade de doar, de dar um curso bem definido a uma força. Humildade tem a ver com a capacidade de receber. Amém? Você pode anotar isso? Mansidão tem a ver com a sua capacidade de doar e humildade com a sua capacidade de receber. Então, em Jesus, como é que você aprende com ele? É sendo manso e humilde. Porque vai ter horas que você vai doar, mas vai ter hora que você vai ter que receber. E tem muita gente que é boa de doar, mas não tem humildade quando é a hora dela receber. E tem muita gente que só gosta de receber, mas não gosta de doar. Aqui você encontra o equilíbrio na pessoa de Jesus. Ele é manso e ele é humilde. E tudo isso tem a ver com uma experiência de quem se chegou a ele cansado, sobrecarregado, cheio de minhoca, e ele deu em nós o descanso em cima do cansaço, e a gente se vestiu dele, do jugo dele, que é leve e não é pesado. E como consequência, a gente aprende com ele a ser manso e humilde. E aí ele fala: fazendo isso, vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. E Babe, caminho com Jesus não é fácil e nem há nenhuma promessa dizendo que é fácil, mas tem a promessa dizendo que é leve. É para ser leve. O caminho da vida não tem nenhuma promessa que é fácil. No mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, mas tem a promessa que é leve. Amém? Não é fácil, é leve. E é leve por quê? Porque a gente chega nele pesado, com os nossos fardos, cargas, cansados, sobrecarregados, e ele, com amor e em amor, nos recebe, nos limpa e faz com que a gente tenha a experiência de aprender com ele na caminhada, em mansidão e em humildade. Louvado seja Deus por isso. E hoje, Bab Online, e hoje, Bab, nós estamos aqui diante desse Cristo. Que essa palavra possa encontrar em seu coração essa disposição. Não espere ficar tanto sobrecarregado e cansado. Já vai tomar um banho, assim como você vai tomar o seu banho hoje ou já tomou. Não espere ficar imundo no sentido, não estou falando de pecado moral não, é das coisas da vida mesmo, gente, porque cansa.
Amar, se doar, ajudar, tudo isso desgasta. Mas Paulo fala, em Cristo a gente aprende a amar ainda cada vez que a gente seja menos amado, de se gastar. E qual é a lógica disso? É maluquice? Não! É porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. Então eu me desgasto em mansidão e humildade, e a mansidão dele e humildade vem e me renova em sua misericórdia. É um ciclo, refrigério diário nele. Amém? Amém? Então, em nome de Jesus, que você possa fazer bom uso dessa experiência de caminhar com Jesus. Eu quero agora orar por você e com você. E depois dessa oração, nós vamos ter aqui um momento para que em salas divididas vocês possam também conversar e interceder. Quem sabe você pode ser hoje a mansidão e a humildade que uma pessoa esteja precisando. Quem sabe você possa ser hoje, veja, o fardo leve que a pessoa está precisando. Quem sabe você pode ser hoje Jesus para essa pessoa, porque como que Jesus se manifesta, que Jesus alcança uns aos outros é através da sua própria igreja, através de nós. Vamos orar? Vamos orar, Ibabe. Senhor, Pai amado, Pai querido, Jesus, vinde a mim é a palavra do Senhor, é o convite do Senhor. Vinde a mim, todos, sem exceção, estão cansados e sobrecarregados. Senhor, eis-me aqui. Que possamos ter a humildade, Pai, de reconhecer a necessidade de continuamente sermos tratados pelo Senhor, para que assim, Pai, possamos desenvolver essa experiência da caminhada. Vai ser impossível aprender do Senhor, Pai. Vai ser impossível decorar o Senhor. O teu convite é: aprendam de mim, que sou manso e humilde. E a gente aprende com o Senhor, observando o Senhor. Ah, Pai, trate com os corações que talvez estejam desequilibrados. Há corações, Senhor, que até são mansos, se doa tanto, mas quando é a hora de ser humilde para receber, parece que se tranca. Se tiver algum trauma, alguma ferida, trate isso, Pai. Trate as feridas que têm causado um coração de pedra, porque a tua promessa é que a gente recebe um coração de carne, que sente. Em contrapartida, pode ser também que haja um desequilíbrio, Senhor. E eu peço também, intercedo por esses que só recebem, mas esquecem que no reino também há espaço para se doar. Dê mansidão para esses. E que tudo isso aconteça não em um espaço de controle, de cobrança, mas de caminhada, de aprendizado e de amor, observando o Senhor. E que possamos sentir o teu descanso, ainda que estejamos no meio do cansaço. O descanso para nossa alma, o descanso que é uma consciência, um descanso de quem se revestiu e se vestiu de Jesus, que tem o jugo suave e o fardo leve, Pai. Em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, Pai. Amém e amém. Amém. Amém, Babi Online. Amém, Babi. Louvado seja Deus por essa palavra e que ela possa abençoar a sua vida e te dar fôlego para seguir caminhando. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Pessoal aí que gosta de anotar, tirar print, ó, compartilha nos stories. Nós estamos agora em um movimento da Ibabe Online se tornar cada vez mais conhecida. Então, se você puder lá, tira um print aqui do nosso encontro, coloca uma frase que te impactou, marca lá Ibabe Online para a gente estar divulgando e compartilhando para que mais pessoas possam conhecer, tá bom? E agora nós vamos aqui para o nosso encontro, da parte do encontro em que você pode conversar e orar uns pelos outros. E, gente, a Ibabe Online é a nossa casa. Muitas pessoas às vezes me perguntam como é que eu faço para convidar? É simples. A pessoa acessa lá o ibabe.com.br/online, preenche o cadastro e entra no grupo. O mesmo caminho que você fez, orienta a pessoa para fazer também e conhecer o nosso trabalho. Quando eu falo nosso, não é meu e da Ibabe, é o de vocês. A Ibabe Online é nossa. Beleza? Pessoal, 8 horas em ponto. Tentei aqui ser o mais breve possível, mas sem perder a profundidade. Vamos agora para o nosso encontro de
conversas. Então você que precisa sair, não tem problema, toca a tua vida, tá alimentado, mas você que gosta e tá com a gente, fica aqui, porque nós vamos para a segunda parte do nosso encontro.